Guerra da Ucrânia entra no 9º dia e novo bombardeio mata civis em vila perto de Kiev. E você vai ver também. A Agência de Inspeção de Usinas Atômicas afirma que não foi detectado nenhum vazamento radioativo em Zaporísia após ataque russo. Vladimir Putin nega que tropas russas tenham bombardeado Kiev e outras cidades da Ucrânia e classifica acusações como falsas. Em meio à guerra, um hospital da Ucrânia celebra a vida com o nascimento de mais de 40 bebês desde a semana passada em um abrigo subterrâneo. O Brasil sai da recessão técnica no 4º trimestre e PIB cresce 4,6% em 2021. E ainda, apelo à paz marca a abertura de Paralimpíada de Inverno em Pequim. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h30 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Um ataque aéreo russo em uma área residencial rural na região de Kiev matou pelo menos 7 pessoas nesta sexta-feira, segundo a polícia da capital da Ucrânia. A polícia disse que o ataque atingiu uma vila a cerca de 10 quilômetros da periferia sudoeste da capital. Nos arredores de Kiev, moradores removeram pertences às pressas de casas que ficaram em chamas após bombardeio. E a Agência Ucraniana de Inspeção de Usinas Atômicas afirmou que não foi detectado nenhum vazamento radioativo em Zaporísia, local que foi alvo de ataque por tropas russas na madrugada desta sexta-feira. As autoridades locais também disseram que a segurança na usina nuclear está garantida. Já a Agência Internacional de Energia Atômica informou que o incêndio não afetou equipamentos essenciais. Tropas russas ocupam a área central nuclear ucraniana de Zaporísia, alvo de ataques durante a noite. A informação foi divulgada pela Agência Ucraniana de Inspeção de Usinas Atômicas, que afirmou não ter detectado nenhum vazamento radioativo. Zaporísia, a maior central nuclear da Europa, fica a 150 quilômetros ao norte da península da Crimeia. De acordo com o governo ucraniano, projéteis russos que atingiram a usina nas primeiras horas de sexta-feira provocaram um incêndio em um prédio e um laboratório. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, classificou o ataque como irresponsável. Condenamos os ataques a civis e à noite também vimos informações sobre um ataque contra uma usina nuclear. Isso só demonstra a irresponsabilidade dessa guerra, a importância de terminá-la e a importância da retirada da Rússia e o engajamento em esforços diplomáticos de boa-fé. Autoridades informaram ainda que funcionários operacionais controlam os blocos de energia e garantem o funcionamento de acordo com as exigências das regulamentações técnicas e de segurança. E o presidente russo Vladimir Putin negou hoje que as tropas russas tenham bombardeado Kiev e outras cidades da Ucrânia e classificou as acusações como falsidades grosseiras. Em um comunicado, o Kremlin detalhou uma conversa telefônica do presidente com o chefe do governo alemão Olaf Scholz. Putin teria afirmado que as informações sobre o suposto bombardeio de Kiev e de outras grandes cidades são falsidades grosseiras e propagandísticas. O líder também submeteu o diálogo com a Ucrânia à aceitação de todas as exigências russas. As demandas incluem o status neutro e não nuclear da Ucrânia, a desnazificação do país, o reconhecimento da Crimeia como parte da Rússia e a soberania dos separatistas nos territórios do leste ucraniano. Segundo o Kremlin, Putin disse esperar que os representantes de Kiev tomem uma posição razoável e construtiva na terceira rodada de negociações. A próxima reunião das delegações dos dois países deve acontecer no final de semana. O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou nesta sexta-feira em Genebra, por uma maioria esmagadora, uma resolução a favor de uma comissão internacional de inquérito sobre as violações dos direitos humanos e do direito humanitário na Ucrânia após a invasão russa. Após a votação maciça da Assembleia Geral das Nações Unidas no início da semana, exigindo que Moscou encerrasse o conflito, a Rússia sofreu mais uma amarga derrota no Conselho de Direitos Humanos. A resolução foi aprovada por 32 votos a favor,
2 contra e 13 abstenções. UN members from all regions around the world joined together. Membros da ONU de todas as regiões do mundo se uniram no Conselho para condenar as agressões da Rússia contra a Ucrânia nos termos mais fortes possíveis. A mensagem para Putin foi clara: você está isolado em nível global e o mundo inteiro está contra você. A votação ocorre após o ataque do exército russo à maior usina nuclear da Europa. Um porta-voz da ONU explicou que esta é a primeira vez na história do Conselho de Direitos Humanos que uma resolução diz respeito diretamente à Rússia. A resolução condena as violações e ataques aos direitos humanos na Ucrânia e exige a retirada rápida das tropas russas de todo o território internacionalmente reconhecido da Ucrânia. O texto também pede a criação urgente de uma comissão de investigação internacional independente, o mais alto nível de investigação do Conselho. E em meio à guerra, um hospital no norte da Ucrânia celebra a vida. Mais de 40 bebês nasceram desde a semana passada em um abrigo subterrâneo na maternidade de Chernigov. Tudo correu bem, mas eu quero paz, silêncio e calma. Entre bombardeios e sob grande estresse, elas tiveram que se proteger dormindo neste bunker dentro do hospital. Eu tinha uma cesariana planejada. Isso aconteceu entre os ataques aéreos. Eu morreria se estivesse nas trincheiras. Simplesmente não poderia dar à luz sem assistência médica. Claro, sou mãe e estava preocupada, mas sou uma pessoa religiosa e acho que este é um lugar sagrado. A Ucrânia também é um lugar sagrado. Deus nos proteja. Agora vamos para casa e lá também temos ataques aéreos. Então precisamos ir para um porão frio. É assim. E é por isso que estamos mais seguros aqui do que em casa. De acordo com a Agência da ONU para os Refugiados, mais de 1.200.000 pessoas fugiram da Ucrânia para países vizinhos. Mas neste hospital ainda há esperança para as vidas que estão apenas começando. Quero que meu filho more em um bairro bonito e iluminado. Sempre gostei de estar na Ucrânia. Alguns não estão satisfeitos com o padrão de vida, mas eu gosto de tudo aqui. Não quero ir para outro país. Esta semana, o Acnur lançou um apelo de emergência para arrecadar $1 bilhão e 700 milhões de dólares para ajudar pessoas exiladas ou deslocadas pela guerra. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que autoriza a ampliação da lista de tratamentos a serem ofertados pelas operadoras de planos de saúde administrados pela Agência Nacional de Saúde, ANS. A medida e as regras para a incorporação dos novos tratamentos foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A nova lei prevê que os planos de saúde forneçam medicamentos contra o câncer para uso oral e domiciliar em conformidade com a prescrição médica, desde que estejam registrados na Anvisa com uso terapêutico aprovado. A medida também possibilita a dispensa de internação hospitalar pelos pacientes com câncer. A vigência dos procedimentos e eventos em saúde deverá ocorrer em até 180 dias, prorrogáveis por mais 90 se houver necessidade. A lei também inaugura uma comissão de atualização que deve atuar como assessora à ANS para decisões sobre a inclusão de novos procedimentos e tecnologias em tratamentos suportados pelos planos de saúde. O resultado positivo em testes de Covid-19 ficou abaixo de 15% em laboratórios particulares. Relatório divulgado por uma rede de saúde privada indica o menor percentual de positividade desde dezembro do ano passado. O levantamento realizado pela DASA indica uma queda de 9% na taxa de resultados positivos nos testes de Covid-19 realizados em seus laboratórios.
Na comparação entre o período de 23 de fevereiro a 1º de março, com a semana anterior, de 16 a 22 de fevereiro, o percentual de positividade caiu de 23,63% para 14,59%. Segundo o relatório, a taxa anual é a menor desde 27 de dezembro, antes do pico de infecções causado pela variante Ômicron, quando a positividade foi de 12,44%. Além disso, o volume de testes realizados pela rede no país registrou uma queda de 26%. A maior queda foi registrada no estado de São Paulo, no Distrito Federal e na região sul do país, onde foi observada uma diminuição de 10 pontos percentuais na positividade, seguida da região Nordeste, que registrou queda de 8%. No Norte, a queda foi de 7 pontos e no Centro-Oeste de quase 5%. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira do estado do Rio com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. Sexta-feira chegou com uma novidade aqui no Rio de Janeiro. A ciclovia Tim Maia volta a ser foco de atenção. A Prefeitura do Rio publicou um edital para contratar estudos técnicos sobre a atual situação da ciclovia, que liga o Leblon, na zona sul da cidade, à Barra da Tijuca, na zona oeste. O objetivo é a contratação de serviços técnicos especializados de inspeção estrutural, coleta de dados, elaboração de diagnóstico e prognóstico para a segurança estrutural, funcionalidade e manutenção da ciclovia, com um custo de aproximadamente R$ 1 milhão. A ciclovia foi inaugurada em 2016 e custou 44 milhões de reais. Em abril daquele mesmo ano, uma onda gigante atingiu o mar da região e destruiu a ciclovia. 2 pessoas morreram. Por enquanto, os pedestres e ciclistas se aventuram entre os carros na pista da Avenida Niemeyer. Maria Alice, o calor e o sol no Rio continuam, mas a previsão é que o céu fique um pouco mais nublado. Algumas áreas de instabilidade no mar e ventos frescos vindos do oceano deixam as temperaturas mais amenas e trazem mais umidade para o Rio. Agora, uma curiosidade: não foi a velocidade dos ventos, mas um deles chamou a atenção dos banhistas que estavam na praia de Itacoatiara, na zona oceânica de Niterói. O vento foi tão forte que arrancou um guarda-sol que estava fincado na areia e o jogou a mais de 20 metros de altura. Bom, fica a dica para o fim de semana: fincar bem o guarda-sol na areia. E falando nisso, amanhã, sábado, as condições do tempo permanecem as mesmas de hoje. Sol e calor na maior parte do Rio, mas com algumas nuvens. Já domingo e segunda, as nuvens diminuem e o sol volta a brilhar radiante no céu e sem previsão de chuvas. Então, vai ter praia nos próximos dias e um pouco mais de calor aqui na Fornalha. É com você, Maria Alice. Rio de Janeiro sempre com muito calor, né, Anderson? Obrigada pelas informações e um ótimo fim de semana. E você vai ver ainda nesta edição: Brasil sai da recessão técnica no 4º trimestre, PIB cresce 4,6% em 2021. E ainda, apelo à paz marca a abertura da Olimpíada de Inverno em Pequim. Os detalhes você confere em instantes. Até já! Estamos de volta, são 18h47 pelo horário de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da cerimônia de abertura do novo contrato de concessões das rodovias Presidente Dutra e Rio Santos. Os leilões vencidos pelo grupo CCR foram os maiores certames rodoviários promovidos pelo governo. Ao longo de 30 anos do contrato estão previstos investimentos de 14 bilhões e 800 milhões de reais pelo grupo que já operava a Via Dutra. O trecho concedido tem cerca de 626 quilômetros e faz a ligação entre as regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, além de fazer parte da conexão entre a região Nordeste e a Sul do país.
Durante a cerimônia, Bolsonaro, que estava acompanhado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que as obras não vão beneficiar apenas o Rio de Janeiro e São Paulo, mas também o restante do país. Entre as melhorias previstas na concessão está a ampliação da capacidade da via no trecho da Serra das Araras, com a construção de uma nova pista, permitindo 4 faixas de rolamento por sentido e acostamentos. No total serão 80 quilômetros de duplicações, 602 quilômetros de faixas adicionais e 144 quilômetros de vias marginais. Haverá também a implementação de 2.600 quilômetros de túneis e 128 passarelas. Também estão previstas 10 praças de pedágio em todo o trecho, com concessão de desconto na tarifa para usuários frequentes das rodovias e isenção da tarifa para motociclistas. Estão previstos também o monitoramento completo da Via Dutra com câmeras automáticas para identificação de incidentes, além da passagem de veículos sem necessidade de parada em pontos de pedágio em Guarulhos, São Paulo. O pedido de resgate de dinheiro esquecido em bancos começa na segunda-feira. No final de janeiro, o Banco Central anunciou que há cerca de 8 bilhões de reais deixados em contas. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. De segunda, dia 7 até o dia 11 de março, somente aquelas pessoas que nasceram antes de 1968 e as empresas criadas antes dessa data é que vão poder fazer a consulta do valor a receber e então solicitar o resgate. O restante vai ter que esperar mais um pouquinho. Olha só o calendário. Quem nasceu de 68 a 1983 poderá consultar e resgatar entre os dias 14 e 18 de março. E os nascidos depois de 83 têm entre os dias 21 e 25 de março para solicitar a transferência. Agora, aqueles que ainda não consultaram, tem que correr lá no site para não perder o prazo do resgate. Então, para saber se você tem algum dinheiro esquecido, acesse valoresaReceber.bcb.gov.br. E aí é só colocar lá o seu CPF e a data de nascimento para descobrir. E outra informação importante é que para receber esse valor é preciso ter uma conta gov.br nível prata ou ouro. E aí então é só entrar lá no mesmo site da consulta, seguir todas as instruções e fazer a solicitação do resgate. Segundo o Banco Central, cerca de 120 milhões de pessoas físicas e jurídicas já efetuaram a consulta e entre elas, cerca de 26 milhões têm alguma quantia a receber. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira, com os investidores monitorando a escalada da invasão da Rússia na Ucrânia e o resultado oficial do PIB brasileiro em 2021. A moeda norte-americana subiu 1,03% e encerrou o dia cotada a R$ 5,077 na venda. E o PIB do Brasil fechou o ano passado em alta de quase 5% e superou as perdas de 2020. O país avançou 0,5% e saiu da recessão técnica no último trimestre de 2021. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 4,6% em 2021 e o país saiu da recessão técnica no quarto trimestre. A taxa de crescimento no ano passado foi a maior desde 2010, quando houve expansão de 7,5%. Em valores correntes, o PIB chegou a 8 trilhões e 700 bilhões de reais. Segundo o IBGE, o resultado ficou em linha com o esperado pelo mercado e vem após o tombo histórico de 3,9% com a pandemia em 2020. O avanço recuperou as perdas de 2020, quando a economia brasileira encolheu 3,9%. O crescimento da economia brasileira em 2021 foi puxado principalmente pela recuperação do setor de serviços, em meio ao avanço da vacinação e flexibilização das medidas de restrição para conter a propagação do coronavírus. A indústria também apontou alta e, junto com os serviços, representam 90% do PIB do país. Outras atividades que contribuíram com o PIB em 2021 foram
Consumo das famílias, consumo do governo, investimentos, a exportação, importação, construção civil e comércio. Por outro lado, a agropecuária teve uma leve queda de 0,2%. Muitos voluntários se organizam para ajudar os refugiados que chegam à Polônia fugindo da guerra na Ucrânia. Segundo a ONU, o país é o mais procurado desde a semana passada, quando começou a invasão russa. Refeições quentes, transporte gratuito e abrigo. Os ucranianos que chegam à Polônia vêm encontrando uma onda de solidariedade. Muitos voluntários estão se mobilizando para ajudar os refugiados que chegam a uma estação ferroviária em uma cidade fronteiriça no sul da Polônia. A iniciativa conta com pessoas de diferentes países e cada um ajuda como pode. Preparamos refeições para refugiados. É uma iniciativa de vários restaurantes locais e contamos com o apoio da organização Road Central Kitchen. Distribuímos entre 5.000 e 6.000 refeições por dia. Há também quem ofereça transporte gratuito, ajuda administrativa ou até mesmo abrigo. Este vinicultor aposentado e a esposa decidiram receber 3 ucranianos em sua casa. Acho que encontramos 2 pessoas. Espero que dê certo. É uma senhora com a filha. É muito difícil para elas tomarem a decisão porque estão completamente fora de seu alcance. A filha fala inglês, então pode dar certo, porque minha esposa também fala. Na minha família tenho filhos que falam inglês também. Outra preocupação dos voluntários é com as crianças, que estão recebendo doações de brinquedos em meio a dias tão difíceis. A Polônia recebeu mais da metade dos mais de 1.200.000 refugiados até agora. Segundo a ONU, cerca de 650.000 ucranianos já estão no país. Os Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim começaram oficialmente nesta sexta-feira com uma emocionante cerimônia de abertura no estádio Ninho do Pássaro. A solenidade com show de luzes, música e apresentação de artistas com deficiência foi marcada por uma recepção calorosa a atletas ucranianos e um incisivo apelo à paz. O brasileiro Andrei Parson, presidente do Comitê Paralímpico Internacional, apelou pela paz em referência à guerra na Ucrânia. Em seu discurso, o dirigente disse que a inclusão é um dos principais valores da organização a qual ele lidera, além das diversidades e diferenças a serem celebradas e abraçadas. Andrew também disse que o século XXI é um momento de diálogo e diplomacia, e não de guerra. Os atletas ucranianos desfilaram sob uma chuva de aplausos, após enfrentarem dificuldades para embarcar em meio ao conflito. O Brasil desfilou após a Ucrânia, representado pelos esquiadores Aline Rocha e Christian Ribeira, que foram os porta-bandeiras do país na cerimônia. A festa de abertura chegou ao fim com a pira olímpica acesa pelo ex-atleta chinês Li Duan, multimedalista no atletismo, e uma exuberante queima de fogos de artifício. A cerimônia contou com a presença do presidente da China e até o dia 13 de março reunirá 564 atletas de 46 países. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as reportagens desta edição, é só acompanhar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Tchau.